lindas, vamos falar de Europa, continente europeu, é o nosso tema de hoje, ó. Linducho, gostosucho, fofucho, importantíssimo para vestibular, ok? E aí, então, o que nós vamos falar sobre continente europeu? Primeiro, dados gerais, como sempre, né? A gente sempre começa falando de continentes ou de qualquer aula falando de questões gerais acerca deste continente. E a primeira coisa é: onde será que está a Europa? Olha o nosso mapinha aí, que lindeza! Vamos então inserir aí no nosso mapinha onde está a Europa. O que vocês acham? Ó, continente europeu, ele está exatamente aqui. O continente europeu fica neste mapa, que é uma projeção que a gente estuda e que é a projeção de Mercator, e é uma projeção que a gente sabe que é eurocêntrica. A Europa fica no centro do mundo e em cima, o que demonstra uma visão de mundo europeizada, que a gente chama de eurocentrismo. Bom, a Europa fica aí, é o nosso continente que está em rosa. Por que a gente precisa saber localizar a Europa? Porque é um exercício, né, básico de geografia, é a linguagem básica da geografia. Vamos ver o continente europeu com um pouquinho mais de cuidado, dando zoom no continente europeu. Olha ele aí. Estão aí os nossos principais países europeus. Alguns deles é muito fácil enxergar, porque são grandes. Entretanto, a Europa tem mais de 20 pequenos, minúsculos países e que a gente não enxerga. Pelo menos não se não tiver um olhar apurado. Vamos ver os grandes primeiro. Olha aqui a Rússia, a parte europeia da Rússia. Aí nós temos os nórdicos, a Finlândia, olha aí o laser, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Vamos falar dos estados que a gente tem ali na antiga União Soviética e que fazem parte hoje dos estados independentes, pós-fim da União Soviética, e que possuem o mesmo tronco linguístico eslavo, os estados eslavos. Estônia, que vocês veem aqui, ó. Letônia, Lituânia, Belarus. E ainda nós temos no leste europeu os ucranianos, georgianos, armênios, o Azerbaijão. E nós temos ainda Moldávia, Romênia, Bulgária e um pedaço da Turquia na Europa, hein, meu povo? Temos ainda a Polônia, a Eslováquia e a Hungria. Temos os países eslavos do sul, cujo termo Iugoslávia aparece aí. Significa Estados Eslavos do Sul, que tem a Eslovênia, olha onde está o mouse aí, Eslovênia, Croácia, Bósnia, nós temos Kosovo, Montenegro, e nós temos ainda, do ladinho ali, nós temos a Albânia, a Sérvia. Nós temos ainda a Áustria, que é um estado do oeste europeu, da Europa Ocidental, a Áustria, a Alemanha, aqui a Holanda. Do lado da Holanda, a Bélgica. E aqui no sul da Bélgica, um dos 20 paizinhos pequenininhos, que quase não aparece. Luxemburgo, onde está o mouse ali, ó. Nós temos também a Suíça. Outro paizinho aqui entre Áustria e Suíça muito pequenininho, que quase não aparece. Liechtenstein, um dos mais bem-sucedidos socialmente no mundo. Temos aqui a Itália, e entre Itália e França, mais um dos 20 países pequenininhos, Mônaco. E dentro da Itália, outro pequenininho, Vaticano.
Temos ainda a Grécia, e do lado da Grécia temos aqui Malta e Creta, outra região dos pequenininhos países do mundo. Temos ainda a França, temos o Reino de Andorra, entre França e Espanha, mais um dos paizinhos pequenos. Temos Espanha, Portugal, e aí chegamos Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, todos eles são chamados de Reino Unido. Temos ainda a Irlanda do Sul, que é conhecido também como Eire, e temos a Islândia, um país que fica na região fria ali da Europa. Maravilha, né? Então, meu povo, olha esse mapa aqui aparecendo. Dá uma olhadinha aqui nele, no que a gente precisa entender como aquilo que eu disse ser os tais acidentes geográficos. As principais penínsulas estão todas aí. Península Escandinava, a Jutlândia, que é a Dinamarca, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, a Península Itálica, a Bota, né? E a Península Balcânica ou Helênica, que é a região da Grécia. Agora, o que mais neste mapa chama atenção, né? Além das penínsulas? Os principais estreitos. Existem estreitos, que são a ligação entre dois espaços, seja uma ilha ou continente, ou duas porções do continente, que são geopoliticamente muito importantes e que a gente precisa ficar atento para vestibular. E, de repente, vale a pena dar ênfase aqui na observação deles. Este número 9, que aparece aí logo na frente da gente entre França e Inglaterra, é o Canal da Mancha. O que a gente tem que saber? É a porção de maior tráfego de pessoas e serviços em um canal no mundo. Que doido, né? Então, basicamente, tem o maior tráfego de pessoas e produtos, serviços em canais do planeta. Vejam só, nós temos no Canal da Mancha uma área de mar, né? Que separa Inglaterra e França. Por baixo dele foram construídos túneis para garantir a passagem de trens, o Eurotúnel. Então você pode pegar um trem na França e descer na Inglaterra, passando pelo canal por dentro dele. É o Eurotúnel. Então veja a importância simbólica, econômica e humana, política deste canal. Então o Canal da Mancha entra aí como um dos mais importantes do mundo e talvez o mais importante da Europa. Vale a pena a gente também destacar outro canal interessante que está aqui, ó, o número 6, Gibraltar. É a porção mais próxima entre entre Europa e África. É a porção mais próxima, tem 3 quilômetros de distância. E é por onde os mouros, lá atrás na história, entraram para dentro da Península Ibérica, que a gente estuda em história. É uma região que também poderia ser rota de imigrantes vindos da África para a Europa. Por isso, é uma região geopolítica muito controlada por ingleses e espanhóis. Então, nós temos aqui, vejam só, o Estreito de Gibraltar, que é a transição do mar Mediterrâneo para o Atlântico, um canal muito também utilizado, com um tráfego muito grande de embarcações, mas que de um lado você tem o controle do Reino Unido em território espanhol, você tem uma base do Reino Unido para controlar Gibraltar, e dentro da África, no território do país Marrocos, você tem 2 bases europeias controladas pela Espanha, que é Ceuta e Melilla. Tudo para inibir migrações e para ter o controle político do canal conhecido como Estreito de Gibraltar. Outro canal importante, vocês enxergam aqui, Bósforo, que liga essa porção aqui que é Istambul,
Turquia europeia, e deste outro lado, a Turquia asiática. É Turquia. Aqui é um estreito que é a passagem entre o Mar Negro, que vocês veem aqui, ó, e o Mar Mediterrâneo. Mar Negro que é militarmente controlado pela Rússia. Já era controlado pela antiga União Soviética e permanece controlado pela Rússia. E a Turquia está dos dois lados do Estreito de Bósforo, que é este garotão aqui, número 7, olha a mãozinha ali, e o Dardanelos, o número 8. É um estreito importante, porque vocês vão ver na parte física daqui a pouquinho, que liga o centro da Europa, que escoa a sua produção pelo rio Danúbio, que deságua aqui no Mar Negro, então poderia passar por Bósforo e Dardanelos e pegar o Mediterrâneo para escoar eficientemente a produção. Além dos navios de guerra russos, que também utilizariam esses estreitos, e mais também, claramente, a Turquia, que é o país dono, porque está tanto de um lado na Europa quanto do outro na Ásia. Turquia é essa que é aliada da OTAN e dos Estados Unidos. Então, olha a Guerra Fria aí, mostrando certo grau de periculosidade geopolítica nestes canais. Então a questão geopolítica pesa muito aí em Bósforo e Dardanelos. Outro canal, agora não muito importante, mas que a gente pode conhecer, são dois na verdade, é Kattegat-Skagerrak. Os canais que ligam Noruega com Dinamarca e Dinamarca com Suécia. Esses não têm grande importância para vestibular, mas como curiosidade eles estão aqui. Já falamos das penínsulas, falamos dos canais e da importância dos canais. Vamos agora para as principais ilhas. Começando por ilhas que são focos importantes de resistência para a independência ou são independentes. E aí temos aqui o Chipre, o número 20, independente, e temos aqui Malta, em processo também de independência, Chipre e Malta, basicamente ilhas importantes aí no Mediterrâneo. Ilhas independentes, temos também Islândia, um país independente, que está aqui, e aqui, ó, Irlanda. Mas aqui a questão é um pouco mais complicada, eu vou tratar daqui 2 segundinhos, tá? As ilhas não independentes. Sicília, que é da Itália. Aqui, Córcega e Sardenha, sendo Córcega uma ilha vinculada à França, que é aqui o número 15, e a Sardenha, o número 16, vinculada à Itália. São as maiores e principais ilhas do continente europeu. Agora, quem que eu tenho que falar à parte? É esse arquipélago aqui. Com 2 ilhas grandes, nós temos aqui a região da ilha Celta, Celta com L, a gente viu Ceuta com U agora há pouco, né? Agora, Celta, povos celtas, que são os atuais povos irlandeses, onde você tem aqui, número 13, Irlanda do Sul, independente, mas aqui na pontinha você tem a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. E você tem aqui a Grã-Bretanha, que é esta ilha grande, e que envolve Escócia, envolve Inglaterra e envolve País de Gales. Mas aqui eu posso falar mais especificamente a partir de um slide que eu preparei para vocês. A primeira grande ilha que a gente tem que estudar, neste caso, é a Ilha Celta, que é a ilha da Irlanda, onde essa parte cinza aqui, ó, é independente. Irlanda do Sul, um país independente, ganhou sua independência no século XX. Então, basicamente, não é vinculada ao Reino Unido.
Mas uma partezinha da Ilha Celta é vinculada ao Reino Unido, que é essa porçãozinha norte aqui em verde, Irlanda do Norte. Inclusive, existem conflitos internos que em 1998 foram solucionados por acordos de paz, né? Inclusive, estamos aí na semana do dia 5/8/2020, morreu, né, o responsável pelo acordo de paz da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul, com a Inglaterra, né? Dentro da Irlanda do Norte você tem separatistas que querem que essa porção verde se vinculem à Irlanda do Sul, e você tem, e esses caras são católicos, e você tem dentro da Irlanda do Norte protestantes que querem vincular-se à Inglaterra. Então, basicamente, a guerra e os atentados aconteciam ali dentro da Irlanda do Norte da Inglaterra, e, basicamente, o Acordo de 98 vinculou esses separatistas católicos, né, permitiu que eles abrissem diálogo com os protestantes pró-Inglaterra, pacificando um pouco mais o país, que segue sob essa bandeira aqui. O primeiro reino importante é esse rosinha aqui, a Inglaterra, que basicamente está nesta ilha grande que é chamada de Grã-Bretanha. Então, essa ilha grande é a Grã-Bretanha. A Inglaterra é um reino que tem esta bandeira aqui, e somando esta bandeira, a bandeira da Inglaterra, com a bandeira da Escócia, que foi o primeiro reino independente do antigo reino dos saxões, dos povos anglo-saxões, o reino da Escócia, então, seguindo essa bandeira, voltou a se unificar, né, e formando a bandeira da Grã-Bretanha de 1707. Tempos depois, a Irlanda do Norte aderiu, também foi colocada dentro do reino, e aí você tem a bandeira do Reino Unido. E, basicamente, você tem a bandeira do Reino Unido de 1801. Porém, a história recente tratou a Irlanda do Norte com um movimento separatista muito forte, então assumiu esta bandeira oficial, junto com o país de Gales, que também é autônomo e pertence ao Reino Unido. Então, quem é o Reino Unido? É a somatória de Inglaterra, que é um país independente, país de Gales, que é autônomo e independente, Escócia, que é independente, e Irlanda do Norte, que é autônomo e independente. Somando essas 4 nações, então, nós temos o tal Reino Unido. Então, Inglaterra é só a porção rosa. Reino Unido são as 4 nações independentes, Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, e Grã-Bretanha é só a ilha que envolve País de Gales, Inglaterra e Escócia. Agora que a gente parte para os aspectos físicos, a primeira coisa, claro, que a gente vai falar é sobre o relevo europeu. E esse mapa é lindo, né? Ele é um mapa fofucho, por quê? Porque ele vai tratar o relevo europeu, classificando ele numericamente através das suas estruturas básicas. Agora vocês veem aí em verde áreas que são de planícies, com características sedimentares. Em marronzinho claro, planaltos baixos. Em marrom intermediário, queimadinho ali, olha aqui, vamos mostrar com o mouse que cor de marrom é. Esse aqui, ó, dobramentos antigos, montanhas antigas, arredondadas, e em marrom bem chamativo, bem avermelhado, este onde o mouse está, os dobramentos modernos, que são as estruturas mais importantes do relevo europeu. E aí a gente começa aqui pela divisa entre Espanha e França, uma barreira natural que inclusive é a fronteira real entre os dois países, o que a gente chama de Montes Pirineus, esse número 19 aqui, ó, os Montes Pirineus. Os dobramentos modernos são formados pelo impacto das placas tectônicas e são as áreas mais altas e pontiagudas do planeta. Não são os Pirineus os mais importantes da Europa. Os mais importantes da Europa estão aqui com o número 20. Quem são eles? Os Alpes.
Conhecemos, aliás, eles são conhecidos mundialmente, conhecemos como Alpes suíços, mas aqui, na verdade, a Suíça é só um país que está no meio dos Alpes. Mas existe parte dos Alpes na França, na Itália, na Áustria, até na Alemanha. Então, os Alpes são a cadeia montanhosa moderna mais importante da Europa. E tem, nesse triângulo preto aqui, ó, o Mont Blanc, ponto mais alto da Europa. Ali, inclusive, Mont Blanc, que é uma região turística muito importante e marca de caneta caríssima e de relógio caríssimo ali na Suíça, né? Temos no meio da Itália, da Península Itálica, aqui os Apeninos, dobramentos modernos, e aqui, ó, nos Balcãs, os Alpes Dináricos, ou Alpes Balcânicos, que marcam aqui, ó, o número 22 até o 24. Essas são as montanhas modernas. Temos outros mapas de relevo que vão mostrar todos esses nomes para vocês, olha só. Pirineus, Alpes, aqui não aparece, infelizmente, os Alpes Dináricos, os Apeninos, tem os Cárpatos na Romênia, onde mora o Drácula, e temos o Cáucaso, que é uma região russa, onde nós temos dobramentos modernos também e muita instabilidade geopolítica. Maravilha! Os dobramentos antigos precisam ser conhecidos. É o marrom mais queimadinho, né? Então aqui o número 11, a cadeia montanhosa antiga que separa a Ásia e a Europa. O que a gente chama, né, de montes Urais. São dobramentos antigos, montanhas velhas. São mais baixas e arredondadas em relação aos dobramentos modernos. Temos o número 12 aqui, que são os Alpes escandinavos. Vocês também vão ter que conhecer pelo nome. São dobramentos antigos na Escandinávia. Esses que eu estou citando os nomes, vocês têm que saber, tá? É para vestibular, meu povo. Não dá para bobear, não. Agora, esses são os relevos europeus que você tem que saber pelo nome. Você até pode saber, por exemplo, o número 4, né? Planície russa. Você pode saber aqui, ó, Planalto Central francês, Meseta Espanhola, número 9. Você até pode saber esses nomes, mas não é importante para o vestibular. Planície Norte não é fundamental. Tá bom? Planícies e planaltos na Europa não são fundamentais para vestibular. Agora, os dobramentos modernos do sul do continente europeu e os antigos do norte do continente europeu, estes são fundamentais e estes todos foram nomeados. Chegamos então agora nas influências climáticas. E este mapa aqui vai trazer para a gente as influências que se abatem sobre o continente europeu, influências que são de correntes marítimas ou massas de ar. Nós temos que conhecer basicamente 3 grandes influências, além do relevo, porque quanto mais alto, mais frio, tá? Então, além do relevo, como influência climática, nós temos que conhecer, por exemplo, as massas quentes e secas, os ventos quentes e secos que vêm do Saara para dentro do continente europeu, principalmente durante o verão na Europa. Então, olha só aqui essas setas vermelhas chegando sobre o continente europeu, vindas do sul, do norte da África, então da parte sul da Europa, e no verão levando um calor e uma seca monstruosa no sul europeu. Isso vai determinar o clima dessa região já, hein? Outra influência importante, no inverno principalmente, as massas frias e também secas vindas do norte, ocupando ali a região da Escandinávia, da Rússia, da Escócia. Também vou falar como isso influencia o clima. E, por fim, a corrente marítima do Golfo, chamada derivação do Atlântico Norte, que é uma corrente quente,
e que gera umidade e que também influencia o clima europeu, ali na Inglaterra, na Irlanda, Portugal, Espanha, França. Como será que estes elementos influenciam então o clima europeu? Vamos começar a pensar? Por exemplo, essas correntes de ventos secas e quentes vindas do Saara no verão. Vai deixar nessa região do sul da Espanha, da Itália, da Grécia, vai deixar o clima quente e seco durante o verão. E por isso esse clima ele é chamado de Mediterrâneo. Olha o mapa do clima aqui, ó. Em verde musgo. O clima mediterrâneo, ele é um clima que tem verões secos, e agora a gente sabe por quê, influenciados pelos ventos secos vindos do Saara. E invernos menos secos do que o verão. Então dá para dizer que os invernos são úmidos. Agora, tá vendo esses climas aqui, ó, subpolar, que a gente está vendo aqui em rosa, ou esse roxo, temperado frio? Esses climas aqui na Península Escandinava, onde está o mouse, e na região da planície russa, na parte norte, são climas extremamente rigorosos, influenciados por estas correntes frias que a gente vê aqui em verde escuro. Correntes polares, frias e secas, que trazem então este inverno mais rigoroso para essas regiões do norte europeu. Ah, bom! Então, bora pensarmos o clima ocidental da Europa. O que a gente pode pensar sobre ele, hein? Olha essa corrente em azul aí, chamada corrente do Golfo. Estão vendo ela? Vamos ver com o nosso laser. Olha aí a corrente do Golfo. Ela é uma corrente quente. Toda corrente quente gera maior evaporação sobre a região oceânica. E aí, o que isso traz? Bom, basicamente, isso nos traz maior umidade. Maior umidade. Portanto, regiões que têm muita água, meu povo, sofrem de um negócio que a gente chama dentro de clima de fenômeno da maritimidade. Que fenômeno da tal maritimidade seria este? A água derruba as temperaturas extremas. Como assim? Deixa eu melhorar isso. A água nivela o clima frio, ele deixa de ser extremamente frio. E o clima quente deixa de ser extremamente quente. Se torna, então, um clima mais nivelado, com menor amplitude térmica. É o que a gente vai ver quando a gente observar os climogramas principais da Europa. A gente vai ver já já isso. Então, agora, vamos para o mapa de clima de novo, né? Já vimos que a maritimidade, então, influencia o oeste europeu. Por isso que o clima aqui tem esse laranja, temperado oceânico. Olha a maritimidade influenciando aí, né? O oceânico é exatamente o clima que surge a partir desta lógica da corrente marítima. Tem temperaturas mais amenas, menos extremas, como ponto de influência. Por isso que Paris, ou mesmo cidades mais ao norte, como Copenhague, na Dinamarca, é muito menos fria do que cidades como, por exemplo, Moscou, na própria Rússia, que vai ser muito mais fria durante o período de inverno.
É importante saber isso, né? A maritimidade e a continentalidade vão influenciar para mais ou para menos as médias térmicas. No caso da maritimidade, para menos, onde você vai ter uma espécie de equilíbrio, menos extremismo de temperatura, temperaturas menos extremas, enquanto a continentalidade vai gerar temperaturas mais extremas. E no centro da Europa, em verdinho claro, temperado continental, já sofre um pouco mais de continentalidade, tá bom? Então tem temperaturas um pouco mais extremas, aí chega ali a regiões próximas a Moscou. E nós temos em roxo, vamos ver ali, ó, usando o nosso laser, o semiárido é um temperado, portanto é um clima frio, mas que tem semiaridez, gera ali uma região semidesértica, porque é muito seca, tá? Não sofre influências de umidade oceânica, tá bom? Vamos aos climogramas, então? Bora lá, olha os climogramas aqui, ó. Região da Suíça, muito alta, portanto muito fria, impera o relevo. Então você tem temperaturas no verão inferiores a 10 graus. Invernos, temperaturas inferiores a menos 10. Por sua vez, como recebe umidade vinda do oceano, porque está na região de maritimidade, olha só, muita umidade, né? Por isso tem muita precipitação de neve. Agora, Arcangel, na Rússia, temperaturas mais extremas, porque já tem ali a maritimidade ausente, tem ali a continentalidade presente. Então, se tem temperaturas abaixo de 15 graus positivos no verão e abaixo de 20 negativos no inverno. E baixíssima umidade. O mesmo acontece em Pernes. Agora, olha em Paris, França. Como a umidade chega ali, o verão tem temperaturas acima dos 20 graus e o inverno temperatura acima dos 0 graus. Não é tão frio quanto nas regiões russas. Mas a região mais quente mesmo da Europa fica no sul, ali na Itália, na Grécia, onde nós temos 30 graus de temperatura média no verão, 10 graus de temperatura média no inverno, muito parecido com temperaturas do sul-sudeste brasileiro. E a diferença é que aqui, ó, o verão é seco. Ó, o climograma ele traz as colunas em azul, né, como sendo volume de chuva. Então aqui tem pouquíssima chuva para muita temperatura, onde a linha vermelha é a temperatura, para muita temperatura. Então é verão seco. Beleza? Estes são os climogramas europeus. Vocês têm que conhecer os climogramas europeus. Não pode ignorá-los, não. É importante conhecer eles. Beleza? E principalmente o Mediterrâneo, tá? Essa coisa de verão seco, inverno mais úmido, é fundamental porque é um clima muito específico ali do sul da Europa. Então é importantíssimo saber principalmente ele. Não dá para ignorar, não. Chegamos, então, agora na hora de fazer o vínculo com a vegetação europeia. Tá aqui, ó, vegetação da Europa. Onde tem o clima mediterrâneo, a vegetação também é mediterrânea. Tá em marrom aqui, ó. O clima é mediterrâneo e a vegetação? Mediterrânea formada por maquises e por garrigues. Olha aí, né, a vegetação mediterrânea, a feição da vegetação mediterrânea, a aparência da vegetação mediterrânea. Ela é formada por arbustos, mato seco, árvores de pequeno porte, adaptados a climas mais secos no verão, mas climas um pouco mais úmidos no inverno. Então é uma vegetação bastante específica. Tem até algumas regiões em que você consegue achar o cacto como vegetação base de maquis e garrigues. Agora, temos um esquema bastante interessante para a gente ver o garrigue. O maquis é essa coisa mais arbustiva, essa vegetação mais formada por
arbustos e ervas. O garrigue é o que tem um pouco mais de árvores, tá? Então, olha que esquema bonitinho que vem a seguir aí, que vai tratar para a gente o garrigue. Essa vegetação mais arbórea, que tem arbustos, tem essa cara de savana, né? Mas que tem mais árvores. Então, a vegetação do sul da Europa é a vegetação dos maquis e dos garrigues. Perfeito até agora? Né? Então, olha aqui, vamos ver uma foto do maquis. Não quer dizer que o maquis não vá ter árvore, tá, gente? Mas, em geral, tem mais arbustos. A próxima imagem vai mostrar um maquis alto, ó. Tem árvores com essa feição mais arbustiva, tá vendo? E aí, vemos a vegetação de maquis. Chegamos a outras áreas de vegetação da Europa. Então, bora ver esta área vegetal da Europa. Olha o mapa central de novo. Nós temos aqui, ó, florestas decíduas ou caducas, que a gente pode chamar de floresta estacionária ou até mesmo floresta temperada, caducifólia. Nós temos em verde a taiga, floresta de coníferas, em verde aqui, ó, mais para o verde clarinho, e no verde mais chamativo, um verde bandeira aqui, né? Você tem tanto floresta de taiga, coníferas, quanto as florestas caducifólias. Vamos ver a cara dessas vegetações? Essa é a cara da floresta temperada, da vegetação caducifólia. Uma vegetação que se adapta a invernos rigorosos do clima temperado central europeu. É uma vegetação que vai perder as folhas para não congelar durante o inverno. Então, durante o verão ela fica verdinha, mas quando chega o outono ela começa a perder a clorofila das folhas, ela decompõe quimicamente a clorofila das folhas, e aí a folha vai ficando amarelada, alaranjada, marronzada, até que, por uma injeção dentro do próprio organismo vegetal de hormônios, ela rompe com o talozinho da folha e as folhas caem, deixando as árvores menos folhadas para assim não ter a retenção de gelo ou neve nas folhas, o que condenaria a vegetação à morte. Então essa é a floresta temperada caducifólia, que a gente vê na Europa exatamente aqui, ó, nessa área de clima oceânico, temperado oceânico, roxinho aqui. O verde escuro e o verde claro vão ter coníferas. Quem são as coníferas? É a vegetação que a gente chama de taiga, uma vegetação de pinheiros, que tem folhas em forma de agulha. Uma vegetação importante dentro da Europa também, porque é uma vegetação basicamente de pinheiros, adaptada a muito menos insolação, adaptada a muito menos diversidade biológica, mas é uma vegetação particularmente única, porque ela é formada basicamente por árvores que não dão frutos, elas é uma vegetação gimnospérmica, né? É uma vegetação de folhas em forma de agulha. Daí o nome acícula foliada. E de copa em forma de cone. Por isso coníferas, para não reter gelo nem neve. É muito adaptada ao frio que a gente chama ali de clima temperado continental. Outra vegetação importante dentro da Europa está exatamente aqui, ó, no roxo. A vegetação do norte da Rússia, do norte da Noruega, é uma vegetação que a gente chama de tundra. Quem são as tundras? Uma vegetação gramínea, que poderia até passar por uma pradaria, porque a pradaria são os campos, que aqui no caso, na Europa, a pradaria estaria ali nessa porção aqui mais central. Então a gente não dá muita ênfase nela, porque ela pega aqui ó, o centro da Rússia. Mas
são gramados, pastos, gramíneas. No caso da tundra, são gramíneas que ficam encobertas por neve a maior parte do ano. Então a gente teria que dar um pouco mais de atenção para ela. Vegetação que hiberna, fica encoberta por neve, meu povo. Vamos ver a cara dela? Claro que durante o verão, né? Porque durante o inverno a gente não veria nada. Olha ela aí. Vejam como é uma vegetação de pasto, de gramínea, que durante o verão a neve e o gelo descongelam, formam esses lagos aí, e ela floresce, cresce e se reproduz. Diferentemente do inverno, que ela fica encoberta aí por metros e mais metros de gelo, então ela reduz seu tamanho e fica lá em latência, como se fosse em hibernação. Uma vegetação típica de regiões muito, extremamente frias. Então não podemos ignorar a importância dela como uma vegetação adaptada ao frio, né, meu povo? Não dá para ignorar isso. A próxima vegetação que a gente vai ver é uma vegetação de transição para o seco, são as estepes, que ficam aonde? Naquela porção sul da Rússia, que a gente chamou de Chechênia, onde tem aqueles dobramentos modernos conhecidos como Cáucaso. Aqui, ó, região da Chechênia, do Cáucaso, onde nós temos o clima semiárido, em roxo, olha só. É o temperado frio semiárido. É onde nós teremos, então, a vegetação adaptada ao clima seco, a vegetação de steppes. Olha a carona dela, né? Novamente, olha a carona dela. Uma gramínea mais seca, um arbusto seco, quase que uma preparação para chegar a um deserto. Não tem um deserto importante na Europa, mas há uma área semiárida nessa região do sul da Rússia. Então essa é a paisagem, essa é a imagem que a gente precisa lembrar dessa área física, vegetal do sul da Rússia e da Europa. E para finalizar a parte física, não dá para ignorar os rios europeus. Então aqui nós temos os principais rios europeus. Vamos dar ênfase em alguns deles, né? Por exemplo, na região da Península Ibérica, nós temos dois rios que são alimentados com as chuvas de inverno. Por isso a gente diz que o regime deles é monsônico, mediterrâneo. Basicamente o rio Tejo, o rio Douro, e teria mais um no sul da Europa, da Espanha aqui, que seria o rio Ebro. Três rios que são importantes para Portugal e Espanha. Agora, não são dos mais importantes da Europa. Dos mais importantes da Europa, nós temos o rio que passa por Paris, ele é um rio que foi despoluído e hoje é um dos cartões postais de Paris, o rio Sena. Tem uma função turística muito importante. E o Tâmisa, que passa por Londres, outro rio que está no cartão postal de uma cidade importante europeia. É aquele que passa ali no meio de Londres, do lado ali do Big Ben, do lado da The One, aquela roda gigante monstruosa que tem ali nas margens do Tâmisa. Basicamente, o rio mais importante economicamente para a Europa é este cara aqui. O rio Ruhr, que é um afluente deste outro cara, que é o rio Reno. Esse é o Vale do Ruhr, região mais industrializada da Europa, mas eu vou falar melhor disso na próxima aula. E ele se liga ao Danúbio, este rio que começa aqui no sul da Alemanha e desce até o Mar Negro. E há a possibilidade de escoamento produtivo por uma hidrovia, tanto pelo Reno Ruhr, que desaguaria no Mar do Norte, quanto pelo Danúbio, que desceria, cortaria o leste europeu e chegaria no Mar Negro. E aí usaria o estreito de Bósforo e Dardanelos para chegar ao Mar Mediterrâneo. Então são rios de escoamento produtivo. E aí a gente tem que observar com um pouco mais de cuidado. Esse mapinha aqui, ó, ele mostra o rio Reno, mas ele mostra potencialmente uma ligação entre o Reno e o Danúbio, que
se daria pelo canal Meno. Você teria então aqui, ó, o rio Reno, aqui em verde e amarelo o canal Meno, que é um canal construído por europeus, alemães, um canal construído por homens, não é um rio, que ligaria aqui a parte do rio Danúbio. Então, formaria uma hidrovia marcando o rio Reno em verde, o canal Meno em vermelho e o Danúbio em azul. Por isso que é a hidrovia do Reno, Meno, Danúbio. É uma hidrovia importantíssima que você tem que conhecer como infraestrutura econômico-industrial da Europa e vincula-se com os rios europeus. Outro rio interessante e importante no norte da Itália é o rio Po, que é importante porque ele passa por Milão e por Turim, regiões industriais importantíssimas do norte da Europa. Além disso, outro rio, o Volga, que corta a principal área ocupada da Rússia europeia, passa ali por regiões como Moscou. E ele desemboca, ele simplesmente acaba num mar interno que é o Mar Cáspio, que eu não dei ênfase porque ele é o mar que divide a Rússia europeia da Rússia asiática. Então é um mar que divide parte da Europa com parte da Ásia. Esses são os rios principais da Europa, que vocês têm que conhecer muito cuidadosamente bem, e este é o nosso momento introdutório aí de Europa, a parte física, ok? Então falamos da parte física europeia com certo cuidado e é importante sim para vestibular. Qual é o nosso próximo caminho? Falarmos de Europa população e Europa economia, beleza? Mas basicamente pararemos aqui esta gravação, este vídeo, e faremos uma gravação em outro vídeo para que a gente divida muito melhor estas características europeias. Então, termino aqui a gravação do vídeo de Europa Físico, Europa Características Naturais. Beleza? Abraço!